18, como eu disse, esse é um texto grande, é um textão. E eu preciso ler esse texto. Então me acompanhe aí, tenha paciência, porque senão nós não vamos entender a mensagem. Precisamos ler o texto inteiro, né? Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê perante ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Antes de você assentar, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga a ela assim: ó, que Deus abençoe você, que Ele fale ao seu coração nessa noite. Se você deu um abraço, pode se assentar. Você sabe que a Bíblia, ela narra histórias como esta, histórias comuns, histórias que quando nós lemos essas histórias, a gente se identifica com elas, e a gente pensa: eu conheço um caso assim, eu já ouvi alguém que vivia uma vida como esta. E a Bíblia conta essas coisas sem se posicionar quanto a elas, apenas conta. Como nesse caso aqui, né, o fato de Eucana possuir duas mulheres, a Ana e a Penina. E muitas vezes nós vamos dizer assim: mas na Bíblia tinha um homem lá que tinha duas mulheres, não é? A gente vai querer se justificar.
através de histórias como essa. Mas é importante dizer que essas histórias são contadas pelas Escrituras, porque elas aconteceram. Não é porque está na Bíblia que está certo. Simplesmente está contando, está dizendo, está narrando. Mas o relato nos fornece prova suficiente de que esse modo de vida não dá certo, né? Olha a confusão, olha o imbróglio que deu. Esse homem vivendo com duas mulheres. Uma, a tal da Penina, é a que lhe deu filhos. Mas ao que parece, mesmo tendo filhos com esse homem, com Eucana, com esse marido, ela não tem o amor dele. E, portanto, então se tornou uma mulher asquerosa, amarga, que parece que a felicidade dela era provocar a infelicidade da outra. E o texto diz, abre um parênteses, explicando que ela irritava a Ana constantemente. Ana, por sua vez, era a paixão de Eucana. Era a mulher pela qual ele se encantava, o seu coração batia. Mas a Ana tinha um problema de esterilidade, ela não podia dar filhos ao Eucana. Que talvez, se fosse nos nossos dias, não faria diferença nenhuma, não é? Nós vivemos tempos em que as pessoas escolhem ter poucos filhos, ou filho nenhum, e não tem nenhum problema. Mas naquela cultura, uma mulher sem filhos, era uma mulher que a sociedade olhava como uma pessoa menor, inferior. Alguém que talvez não foi abençoada por Deus. E olhava então para o marido dela como um homem que não tem filhos, é um homem menor. Um homem incapaz de constituir uma família. E a Ana então se sentia muito mal com isso. E é nesse meio que Deus estava agindo. Entre um homem com duas mulheres, que uma ele não ama de fato, mas tem filhos com ela, e a outra ele ama de paixão, mas ela não pode lhe dar filhos, não é? Talvez naquele programa do SBT, né, Casos de Família, uma família dessa podia entrar lá, né, tentando resolver. Como resolver essas irritações que brotavam a partir dessa relação. Isso parece ser tão comum nesta vida, não é? Situações assim, famílias assim. Eu trabalho com famílias, não é? Então eu lido constantemente com coisas assim. Eu sempre digo que ninguém pergunta antes, ninguém me procura para um trabalho preventivo. Agora à tarde eu estava com um casal que vai se casar em junho do ano que vem. E eu já fisguei os dois. E nós vamos começar um aconselhamento. Com muita antecedência, não é? Porque senão eles vão indo. Eu sempre digo assim, eles falam assim, pastor, aconselha a gente que a gente vai casar. Eu falo, vocês que pensam, não é? Nós vamos aconselhar, vamos ver se vocês vão casar, não é? Porque eu faço de tudo para eles desistirem do casamento. De tudo, né? A minha tarefa é botar problema na vida deles. Se vocês se casarem, é porque vocês querem mesmo. Mas depois não me procura dizendo que eu não avisei, né? Que eu vou lá e coloco todo o empecilho para que eles não se casem, porque eles têm que encarar a realidade, saber se é isso mesmo que querem. Porque depois que a coisa está toda estragada, aí vem para eu consertar. Eu estou com um caso, por exemplo, que a mulher já foi embora, o rapaz casado há pouquíssimo tempo, a moça foi embora. Só depois que a moça foi embora, ele me procurou. E agora ele quer que eu vá buscar a mulher dele. Foi uma mulher tua, né? A mulher é tua. E agora eu vou ter que buscar? Por que não procurou antes? Por que não me perguntou? Mas tudo bem, a gente está lá no trabalho, se esforçando, tentando falar com a moça, para que ela volte para casa, né? Tentando resgatar esse casamento. Esse caso que nós lemos é um caso assim, um caso tão comum, que nós vemos coisas parecidas nos dias de hoje. Mas eu queria compartilhar nessa noite 3 questões que me chamam muito a atenção nessa história. A primeira questão é a situação de Ana. A narrativa nos dá conta de que todo ano o Eucana, esse homem, ele subia da região montanhosa de Efraim para Siló, que foi o centro religioso da nação,
até a perda da Arca da Aliança, lá era o centro, era para lá que se ia adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. E Eucana ia para fazer isto. Levava a sua família, cheia de problemas, não é? Mas ele ia com a família para o templo, para as suas atividades religiosas. Isso era uma atividade anual que se fazia. Como era costume, o sacrifício de animais, parte era oferecido e parte a família comia. Versículo 5 diz que a Ana, porém, ele dava porção dupla, uma porção dobrada. E a razão é porque ele a amava. E o texto destaca dizendo, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Se você tem aquela versão do Almeida Revista e Corrigida, diz assim, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus havia impedido que essa mulher tivesse filhos. E é engraçado essa maneira como a narrativa descreve essa situação. Ela tinha o amor do marido, mas ela não podia dar filhos a esse marido. O que, como eu já disse, para a cultura judaica era um desastre. Era uma mulher que se olhava para ela como se ela fosse maldita. Ela tem uma maldição sobre ela. Ela não pode ter filhos. Para piorar a situação, diz o versículo 6, que a rival dela, que era a tal da Penina, ela provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Imagina a situação. Quer dizer, a outra devia pegar um bebê, não sei, um filho, e ficar passando na frente dela o tempo todo, né? Incomodando, sabe, daquele tipo, eu tenho filho, você não tem. Mulheres sabem fazer essas coisas, não é? Como irritar uma outra mulher, não é? E ela ficava fazendo isso. E esse era o quadro. Quer dizer, naquele momento de culto da família, porque esse momento está sendo descrito. Não está falando do dia a dia, do normal, também era assim. Mas está dizendo que naquele momento em que estavam fazendo o culto, estavam como se fosse no dia de hoje, né, na igreja. Por um lado, ela tinha esse marido atencioso, zeloso, né, que ia lá servir a Penina, servia o filho aqui, o filho ali, o filho ali. Mas quando chegava para Ana, ele ia lá, pegava, né, uma porção melhor de carne, preparava o prato bonitinho, levava para ela, bonitinho. Mas nesse mesmo contexto tinha outra. E a outra ficava irritando o tempo todo. Começava a puxar assunto, tipo assim, essas mulheres que não têm filho, né? Que coisa, né? Sabe? E diz que isso incomodava, entristecia profundamente Ana. E o sonho de ter filhos, então, se tornou nessa experiência amarga de desprezo, de angústia. Essa é a situação que ela vivia. Estou com a família, estou com todo mundo no templo para adorar, para oferecer sacrifícios. Mas é uma situação chata, desconfortável, irritante, dá vontade de ir embora. Como consequência, diz o finalzinho do versículo 7, Ana chorava muito e ela não comia. E é engraçado isso, né? Ela recebe uma porção dobrada de comida, mas não come, porque não tem alegria para comer. Então não servia de nada o que o marido fazia por ela, se não achava-se dentro dela a motivação para usufruir daquilo. E esta era a situação de Ana. E não há coisa pior do que isso. Você ter comida, não ter vontade de comer. Ter recurso, mas não ter como gastar. Viver uma vida abastada, cercada de coisas, mas sem alegria para desfrutar dessas coisas. Essa era a situação de Ana. Talvez seja a sua também, não é? Não lhe falta nada, mas falta alegria.
falta motivação, falta alguma coisa dentro de você, para que você usufrua dessas coisas da melhor forma possível. Essa era a situação. Talvez seja a sua situação. A segunda questão que me chama a atenção nessa história é a decisão que Ana toma. Versículo 10 diz que levantou-se Ana, grife isso na sua Bíblia, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Talvez pudéssemos dizer que Ana se levantou mesmo com amargura de alma. A amargura de alma de Ana não a levou num divã de um profissional qualquer. Mas a amargura de alma de Ana a levou perante o Senhor. E ela tomou essa decisão de buscar a Deus mesmo com amargura na alma dela. Coisa que nós não fazemos muitas vezes, né? Por que você não vem na igreja? Cara, não estava me sentindo bem. Não é assim? Ai, dentro de mim eu estava, sabe, coração apertado. Mas aí que era para ir para a igreja mesmo, né? Mas a gente não vai. Por que você não ora mais? Ah, porque eu sinto uma coisa que eu estou sem motivação. Levantou-se Ana com essa amargura lá dentro. E diz que ela orou ao Senhor, chorou abundantemente. Ela pensou, se homem nenhum resolvia aquela situação, havia alguém que podia resolver. Deus poderia resolver. E ela se lança, então, ela vai buscar a Deus. E essa mulher faz algo incomum para aquela cultura. Eu não sei se você já viu essas Bíblias, hoje em dia parece que não sai mais, mas as Bíblias mais antigas, você olhava naquelas páginas finais, tinha lá planta de Jerusalém, planta não sei do que, tinha planta do templo. E todos os templos, mesmo o tabernáculo, né, quando sai planta do tabernáculo, você vai observar que sempre as mulheres ficavam separadas dos homens no templo. Não é como hoje, né? Olha que essas meninas todas nesse primeiro banco aqui. Não podia, né? As mulheres ficavam lá atrás, no átrio das mulheres. Só que me parece, eu tenho a impressão, o fato de Eli estar ali sentado numa cadeira, que deveria ser o lugar do sacerdote, embora os filhos dele fizessem essa função naquele momento, me parece que essa mulher, ela está próxima demais de um lugar que ela não poderia estar. Ela talvez está próximo do santo lugar, porque o problema a impulsionou a fazer isso. E ela vai. E ela é ousada, porque ela quer buscar Deus. Ela quer colocar o seu problema diante de Deus. O versículo 11 diz que ela faz um voto. E ela diz, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E naquele momento, então, ter um filho deixa de ser um sonho dela, e se transforma, então, num compromisso com Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor. Só me dá a graça de ter um filho. Porque ter um filho para ela significava tirar sobre ela toda essa humilhação, essa irritação, essa angústia que ela sentia, de não poder ser mãe. E ela pede, Deus, me tira isto. Se o Senhor me fizer isso, esse filho nem meu vai ser teu. Eu vou dar para o Senhor. Não é? O Eli está por ali, diz que o Eli faz um mau juízo dela, ele fica olhando, essa mulher está ali, e não sai dali, fica ali, né? Ela vai demorando demais, e ela não diz nada, mas ela diz alguma coisa, porque ela está ali mexendo os lábios, e talvez lágrimas descendo pelos seus olhos, e o Eli fica olhando e observando, um homem já idoso, né? Sacerdote muito experiente, talvez tivesse visto outras cenas como aquela, e sempre essas cenas são de pessoas embriagadas,
que na hora do sacrifício, na hora da festa, acabou exagerando na bebida e depois fica aqui no templo ali, fazendo algum tipo de prece. E ele se aproxima dela e diz: quando é que você vai parar de beber, não é? Dá uma bronca nela. Está embriagada, coisa feia, uma senhora de respeito com uma senhora, não é? E ela olha para ele, diz versículos 15, Ana responde: não, Senhor meu. Ela diz: eu sou mulher atribulada de espírito. Tivesse Facebook naquela época, né? No Face da Ana ia estar assim, ó, me sentindo atribulada de espírito. Não é? É assim que a gente faz, né? Como é que você está se sentindo? O Face pergunta. Me sentindo atribulada de espírito. Já tem uma carinha assim, né? Chorando lá. Ela diz: não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Versículo 16, ela diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial ou filha do mal, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. A decisão que ela tomou foi de ficar ali na presença de Deus. Transformar aquela tribulação num compromisso com Deus. Eu acho que há momentos que nós precisamos decidir fazer alguma coisa, não é? Pegar a nossa angústia, a nossa dor e transformar isto em algum tipo de busca, de compromisso, de entrega ao Senhor. E a Ana faz isso. Eu não sei qual é a sua situação que você está vivendo, se são tentações que você vem sofrendo, eu não sei se são problemas de saúde, não sei se são discórdias no seu casamento, as pressões talvez do trabalho, as dificuldades de relacionamento lá na sua família, na sua casa, mas o que eu sei é que você precisa tomar uma decisão de colocar isso nas mãos do Senhor. Sair desse choro, dessa tribulação e caminhar na direção de Deus. E entregar isso nas mãos de Deus, dizer: olha, Deus, isso está nas tuas mãos agora. De alguma forma descansar. Uma terceira e última questão que me chama a atenção nessa história é a transformação de Ana. Diante da situação dela, da decisão que ela tomou, nós observamos no texto uma transformação. Versículo 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu não sei se o sacerdote Eli falou isso assim com toda a fé que precisava, ou se o desejo dele era mais assim, ó, vaza, sabe, aquela coisa assim, né? Vaza, porque eu preciso fechar aqui, apagar a luz, alguma coisa desse tipo, né? Mas ele diz: olha, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, né? Talvez uma reza treinada de sacerdote, todo mundo ele fala isso, quando termina um momento ali de conselhos, ele falou isso para ela. Mas a questão é que ela pegou aquilo para ela, não é? Por isso que eu acho que às vezes você pode estar na presença de Deus, você pode estar numa igreja, você pode ouvir qualquer coisa. Às vezes não é nem um bom sermão, não é uma grande palavra, mas quando a gente pega aquilo e a gente diz: olha, eu vou acreditar nisso, né? Eu vou fazer isso, né? Alguma coisa acontece. E o texto diz que assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Lembra que ela não comia? Ela comeu. E diz assim: e o seu semblante já não era triste. Percebe? Mudou. Alguma coisa transformou. Saiu grávida? Não. Já tinha um filho? Não. O que mudou? Alguma coisa dentro dela mudou, não é isso? Eu acho que quando nós
oramos, quando nós buscamos a Deus, se nada mudar na situação naquele momento, alguma coisa tem que mudar dentro de você. Ou Deus muda a situação, ou Deus muda a gente. Ana saiu transformada dali. Naquele momento, nada tinha mudado. Nós sabemos a história, né? Sabemos que depois vai nascer o Samuel, que o Samuel foi um grande profeta, que o Samuel foi aquele que ungiu o rei Davi. A importância de Samuel na história de Israel. Mas essa mulher não sabia de nada disso. Mas diz o texto que o seu semblante já não era triste. Deus queira que isso aconteça com você nesta noite aqui. A situação talvez seja a mesma. O problema continua. Não mudou nada ainda, você não viu nada ainda. Mas a questão é, o seu semblante já não é mais triste. Porque no semblante nós mostramos se nós estamos descansando em Deus. Se nós confiamos. Nós podemos comer normalmente, nós podemos viver normalmente. Não precisamos ficar trancados num quarto, numa casa. O problema continua, não está resolvido ainda. Mas a esperança que nasce dentro da gente muda até o semblante, muda até a cara da gente. E isso aconteceu com Ana. Nós não podemos continuar entrando na presença de Deus e saindo do mesmo jeito. Não pode. Alguma coisa tem que mudar dentro da gente. Tem um hino que faz parte do cantor cristão, do HCC, outros hinários, inclusive, não batistas, se tornou famoso, né, por causa da história daquele homem que perdeu filhos num naufrágio. Eu acho muito interessante esse hino, não é? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E no refrão a gente canta: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não é? Só que, primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu fui no Southeastern, né, que é um seminário que nós temos parceria aqui, lá na Wake Forest, na Carolina do Norte. E eu fui para um culto, tinha um culto às 11 da manhã, 1.800 alunos reunidos às 11 da manhã para um culto. E eu estou lá, né, brasileirão de tudo, né, no meio daquele povo todo, começou a cantar, uma orquestra bonita. O seminário tem um curso de música que envolve uma orquestra, instrumentos de sopro, um negócio maravilhoso. Enche os olhos de ver. E de repente, então, começou a cantar essa música. Eu pensei, essa música eu conheço, não é? E eu fiquei olhando na tela, porque brasileiro que sabe pouco inglês é um problema, né? Então eu fiquei olhando na tela, fiquei tentando entender o que estava dizendo, sabendo a letra em português. Quando chegou no refrão, eu confesso que eu fiquei emocionado. Porque a letra em inglês faz mais sentido do que a letra em português. Eu confesso que em momentos de profunda tribulação, quando na igreja cantava esse hino, eu nunca entendia muito, né? Como é que eu canto assim? Sou feliz, perdi minha mãe. Sou feliz com Jesus. Eu não sou feliz. Eu não estou feliz. E quem é que vai me fazer feliz se eu perdi a minha mãe? Se meu filho está doente, se a minha esposa está com câncer? Mas a letra em inglês diz assim: minha alma está bem, está tudo bem com a minha alma. Percebe a diferença? É que no português você tem que encaixar na métrica da música, não sei o quê, então você vai lá e dá uma arranjada, não é? Desafio da tradução. Mas quem escreveu em inglês, o sentimento dele foi este. Ele não diz que ele é feliz com Jesus, meu Senhor, não é? Não que não fosse.
Mas o que ele estava dizendo é: apesar de ter perdido meus filhos, apesar da tragédia que aconteceu na minha vida, está tudo bem com a minha alma. Aqui dentro está tudo bem. Talvez por fora não está nada bem. Talvez a vida lá fora está difícil demais. Estou desempregado, estou devendo. Meu filho foi embora de casa, não sei quando volta. O casamento está se desfazendo. As coisas não andam bem. Mas aqui dentro está tudo bem com a minha alma. Essa é a mensagem que quem escreveu a música queria transmitir. O sentimento que ele sentia. Está tudo bem, aqui está tudo bem. Quando Ana sai daquele lugar em Siló, ela estava dizendo: está tudo bem, aqui dentro está tudo bem. Não estou grávida, não tenho filho, mas aqui dentro eu resolvi isto. E o seu semblante diz que já não era mais triste. Que Deus abençoe você. Que você saia daqui nesta noite com um semblante diferente. Ana era outra depois da oração. Que você seja outra depois desse culto também. Os problemas continuam, a vida segue, mas que você cante essa semana: está tudo bem, com a minha alma está tudo bem. Apesar de tudo que eu estou passando, está tudo bem aqui dentro. Quero orar agora, feche seus olhos. Depois nós vamos cantar um hino lindo também, né, que eu vi aqui no programa. Castelo Forte é o nosso Deus, né? Nós vamos adorar a Deus com esse hino logo em seguida. Vamos ficar em pé, feche seus olhos, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos colocar isso diante do Senhor. Oh meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Acabamos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Uma história, Senhor, que aconteceu lá atrás. Profunda angústia de Ana, se sentindo humilhada dentro da sua casa, se sentindo, ó Deus, oprimida no espaço de culto do templo. Mas ali, ó Deus, ela resolveu, ela decidiu dar um basta naquela situação. E ela se pôs na Tua presença. E nós queremos também, ó Deus, nesta noite, tomar a mesma decisão. A decisão de parar de chorar. Parar de ficarmos prostrados. Queremos, ó Deus, nos levantar. Mesmo com amargura em nossa alma, nós queremos nos colocar diante do Senhor. E queremos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos, como Ana fez. Queremos transformar a nossa angústia em compromisso, em entrega. E queremos, ó Deus, sair descansados, com um semblante diferente. Não porque a situação foi resolvida, não porque algo mudou de fato em nossa vida, mas porque algo mudou dentro de nós. E nós vamos olhar para o problema de uma outra maneira, porque lá dentro vai ficar tudo bem com a nossa alma. Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela, ó Deus, pelo Teu Espírito vai aonde nós não conseguimos chegar. E nós Te louvamos por isso, ó Deus. Porque aquelas coisas escondidas no nosso coração, aquelas coisas ocultas aos olhos de quem está perto de nós, o Senhor traz na luz da Tua presença. E nesta noite, ó Deus, nós estamos plenamente conscientes de que o Senhor está aqui. O Senhor quer fazer algo especial, novo em nossas vidas. E nós Te pedimos, ó Pai, que neste momento nós nos entreguemos ante o Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos todo o nosso problema. Queremos sair daqui descansados, com um semblante tranquilo, revelando a Deus em nossa face a serenidade
de pessoas que confiam no Senhor. Obrigado a Deus por esta igreja. Obrigado, Senhor, por este culto. Nos abençoa, ó Pai, para que tenhamos uma semana vitoriosa, que a nossa vida espelhe a Tua glória, e que assim, ó Deus, pessoas sejam alcançadas, consoladas, confortadas com a nossa presença. É a minha oração, em nome de Jesus.